Oi, Eva. Aparece lá. E Essa tecnologia, agora? porque Eu eu acho que estava você tentando no estava fazendo um computador, aí meu filho disse, passeio no mãe, vai pro plano. celular. Eu acho que você estava fazendo um passeio no plano astral. Mulher, Mas quem me seja dera, eu estava aqui. bem-vinda, Luana. Seja bem-vinda. Ô, Eva, Eu já fiz desculpa, gente. há pouco tempo a prece. Isso acontece, minha filha. Isso acontece em qualquer live, pode acontecer um probleminha. Então, agora, para nem perder mais tempo, entrego aí a você a tarefa de nos trazer sua reflexão da noite de hoje. Então, fique à vontade, Mônica, que é Obrigada, muito Eva. gostoso Obrigada a e vamos todos. escutar. O que é Muito que obrigada você e me vai nos desculpe. trazer na noite de hoje? Diga aí o que é que você vai falar para essa Nós turma vamos toda que está conversar. morrendo de saudade de Ana. Oh, meu Deus do céu, eu morrendo de saudade de dar um abraço em todo mundo, não é? Mas a gente tem que saber esperar, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? E a gente já vai É a gente verdade? vai falar hoje sobre uma frase que Jesus disse quando ele estava com os discípulos na despedida, já na última ceia, quando já estava prestes aos acontecimentos da sua crucificação, da sua prisão e da sua crucificação. Então ele estava com os discípulos, sabendo de tudo que ia acontecer, que aqueles discípulos ainda eram vacilantes na fé, que eles ainda iam assim duvidar, inclusive, da grandeza de Jesus, dos ensinamentos por ele passados. E ele pediu aos discípulos: não se turbe o vosso coração, não vos inquieteis, não não fiquem ansiosos, não nos aflijamos, meus irmãos, porque, como a gente estava dizendo agora, né? Nós somos como os discípulos naquela época, muito menores do que eles, porque somos muito vacilantes. Vemos muito as coisas do ponto de vista material. A gente, Jesus nos falou ao coração. O que é o coração? Porque ele não nos falou ao pensamento, não falou ao coração. Porque o coração dá origem aos nossos sentimentos, às nossas, aos nossos sentimentos, né? Então, nós muitas vezes nós não temos, às vezes nós sabemos das coisas no plano do intelecto. Nós estudamos a doutrina espírita, sabemos que somos espíritos imortais, sabemos da grandeza das leis divinas que nos rege a todos nós, que Deus é infinitamente justo e bom, que a providência divina nos sustenta a todos nós. Mas no campo das emoções, no campo dos sentimentos, nós ainda somos muito conflitados. Nós ainda somos, os nossos pensamentos, aquilo que nós aprendemos no pensar, ainda está longe do sentir. As nossas emoções ainda estão turvadas pela nossa pouca fé, pelo nosso despreparo espiritual. Por isso que nós nos afligimos tanto, não é? Porque não temos aquela fé robusta, aquela fé, aquela fé que nos fale a alma, que nos dê verdadeiramente contentamento, serenidade, paz, mesmo diante de todas as aflições, mesmo diante das dificuldades. Porque se nosso sentir, se nossas emoções, os nossos sentimentos estivessem coadunados, sem conflitar com aquilo que nós já aprendemos até agora, nós estaríamos muito mais tranquilos, muito mais serenos, porque sabemos, meus irmãos, todos nós vivenciamos essas lições todos os dias, nas palestras, no Evangelho no Lar, nas reuniões, todas as reuniões espíritas, e nós vemos nos livros que nós lemos, que nós somos espíritos imortais, que o mundo, o planeta Terra, ele foi construído por Jesus e aqueles espíritos da comunidade dos espíritos puros que elaboraram todo nesse planeta, pensando em cada detalhe para abrigar esse corpo físico, que é nosso instrumento de evolução. Tudo foi preparado, tudo foi antecipadamente programado, pensado, arquitetado para o nosso bem-estar. Mas Uhum. nós não temos ainda. Então nós encarnamos,
viemos do mundo espiritual com o propósito de nos melhorar, com o propósito de nos tornarmos criaturas melhores. Mas quando encarnamos, quando estamos sob o jugo da matéria, porque é assim que a codificação trata a matéria para os espíritos ainda imperfeitos como nós estamos subjugados à força da matéria, que é muito densa. Então, nós nos vemos como se fôssemos o corpo físico. E damos não que nós não devamos dar importância a esse corpo, de forma nenhuma. Esse corpo nos é dado pela misericórdia divina para que nós possamos cada vez mais empreender essa jornada rumo à condição de espíritos puros, de espíritos já próximos a Deus. Mas nós nos apegamos tanto a essa matéria, nos apegamos tanto a esse corpo físico, que há qualquer possibilidade de perdê-lo, mesmo sabendo que um dia vamos perdê-lo. Porque isso é fato. Isso é fato. Então, vem toda a angústia, toda a inquietação. E quando nós vemos partir aquelas criaturas que estão partindo do mundo espiritual, também nos angustia, esquecendo-nos que nosso planeta é um planeta de expiação e provas. É um planeta para abrigar espíritos imperfeitos, espíritos comprometidos com a lei divina. Então, quando nós vemos esses entes queridos partindo, não minimizando, pelo amor de Deus, a dor de ninguém, porque eu tenho certeza, porque eu também tenho medo, eu também tenho as minhas aflições. Sim. Todos nós temos nossas aflições. Devemos ser sinceros. Nós somos espíritas, lemos o Evangelho, estudamos, mas temos as nossas aflições. Mas não deveríamos ter. Deveríamos confiar. Porque nós somos regidos pela providência divina. E o que é a providência divina? Tudo está no seu lugar. O nosso olhar é que é equivocado. O nosso olhar é que está sob as injunções do nosso apego excessivo às coisas materiais. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao mundo espiritual. É de lá que viemos e é para lá que retornaremos. Todos nós. Não importa o dia, não importa a maneira que nós vamos partir, mas não somos desse mundo, somos espíritos imortais. E precisamos ter ciência disso. Então, quando Jesus nos disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, reabastecendo-nos com a fé, credes também em mim. Busquemos o Evangelho. Porque Jesus disse, eu sou. Onde está a verdade? Eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, nós temos um roteiro trazido por Jesus. E ele nos pede no Evangelho diversas vezes, por saber, nos conhecendo como ele nos conhece. Sabendo dos nossos apegos, dos nossos medos, das nossas aflições. Porque nós somos espíritos ainda tão assim... tão apegados às coisas do físico que a gente quer tudo a nosso modo. A gente é muito acomodado. Qualquer coisa que aconteça para nos inquietar, para nos balançar, para nos fazer com que nós mudemos a maneira de viver as coisas, porque Deus não quer nada mais, nada menos do que de nós, que nós mudemos a maneira de enxergar. Porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Nada é despropositado, nada é inútil na criação. Tudo tem um propósito. E nós devíamos perguntar, qual é esse propósito? Por que estamos mergulhados nesses momentos de pandemia, de medo das perdas, medo do sofrimento, medo da dor, medo da solidão, medo de abraçar,
logicamente, nós temos o dever de ter os nossos cuidados. Porque Jesus nos disse muito claramente: vós não podeis acrescentar um côvado sequer à vossa estatura. Com todo o cuidado que nós tenhamos, está lá no Evangelho, nós não podemos acrescentar um côvado, ou seja, 1 milímetro, um ínfima à nossa estatura. Então, Jesus nos disse: existe aquilo que nos cabe, mas existe aquilo que cabe única e exclusivamente a Deus. Então, precisamos separar o que me cabe nesse momento. Me cabe o cuidado comigo mesma, me cabe o cuidado com o próximo, me cabe estar disponível dentro das nossas possibilidades, porque às vezes nós pensamos que temos poucas possibilidades e temos tantas possibilidades, não é? De ajudar o outro. Me cabe buscar e me cabe principalmente acerenar o meu coração. Mas existe o que eu posso mudar, o que depende de mim e o que não depende de mim. Porque a Terra, meus irmãos, não nos pertence. A Terra, o planeta Terra, pertence a Deus. E tudo que é material, nós vemos na codificação, tudo que é material, ela perece. Ela tem um tempo determinado para a sua dispersão. Mas nada se perde e tudo se transforma. Porque mesmo a matéria, ela tem ela é reempregada em novos corpos, em novos seres. Mas o espírito, nós somos imortais. Nós pré-existimos a essa existência e vamos subsistir a tudo isso. Essa é a verdade que nos alenta. Todos que se foram, eles não morreram. Aqueles que estão em dores, não minimizando nada, pelo amor de Deus, não estou minimizando a dor e a perda de ninguém. Mas nós estamos lançando um olhar espiritual sobre aquilo que nós estamos passando. Eu fiz o que me coube, eu faço o que me cabe. Essa é a questão. Porque muitas vezes nós refletindo sobre o motivo pelo qual nós estamos passando por isso, vocês já pensaram, já pararam para pensar por quê? Por que estamos mergulhados nessa onda de perdas, nessa onda de ansiedade, de medo? Será que tudo isso não foi provocado por nós mesmos? Será que nós estávamos sendo responsáveis suficientemente para com o planeta, do ponto de vista material, dos seres vivos que aqui habitam, mas também do ponto de vista das nossas emanações mentais? Nós estávamos cumprindo com o nosso papel, nós estávamos uníssonos com a lei de Deus, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Porque antecipadamente, antes dessa pandemia e antes de tudo que nós vivemos, nós passamos por um tumulto mental, uma guerra mental entre os habitantes da Terra. Uma guerra de pensamentos, uma guerra de ideias, onde surgiram as ideias mais estapafúrdias, as ideias mais tenebrosas, mais descaridosas, mais desamorosas. E toda essa onda de desamor, toda essa onda de embates que nós travamos do ponto de vista real e mental, será que nós mesmos não construímos com as nossas
ansiedades e nossos pensamentos desgovernados, nossas emoções, porque damos cabos a muitas emoções equivocadas. Nos dividimos, conflitamos, brigamos entre família. Será que isso não foi construção nossa? Onde está a nossa responsabilidade? Porque nós, equivocadamente também, nós atribuímos tudo a Deus. Como Deus fosse alguém, algo, a gente não sabe exprimir, não é? Que é Deus. Que simplesmente nos impõe castigos, nos impõe vicissitudes, nos impõe dores. E Deus não é assim. Deus é o Pai, infinitamente justo e bom, que nos quer ver progredir. E Ele nos rege por suas leis. E interessante, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita mais profundamente, nós vamos ver que o processo de evolução do nosso planeta Terra, quando vimos a história do nosso planeta Terra, está intrinsecamente ligado à lei de destruição. A destruição material. A destruição dos corpos. A destruição da matéria. Mas a matéria não somos nós. Não somos matéria. Nós somos uma consciência que vai muito além da matéria. E Jesus nos disse: eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Então a morte, a dor, ela tem, eu não vou dizer um caráter pedagógico, porque parece que Deus vem nos punir, mas não é a pedagogia de devolver a cada um segundo as suas obras, mas a pedagogia de fazer-nos nos engrandecer. Fazermos aprender. Mas não é aprender simplesmente, é melhorar. Nos entrarmos em harmonia com a lei de Deus. Porque esse é o grande objetivo. Nós tiramos o foco do objetivo. Nós saímos do objetivo. Nós extrapolamos o nosso livre-arbítrio. É necessário que nós assumamos responsabilidades. É necessário que nós dividamos aqui até onde me cabe a responsabilidade. E até onde depende de mim, para que as coisas melhorem, e até onde não me compete, porque tudo pertence a Deus. Nós estamos muito acostumados mentalmente. Mônica, nós estamos tendo, eu não sei se os outros estão tendo essa dificuldade, sua voz está chegando bem partida e sua imagem está distorcida. Eu não sei se eu poderia ter dos outros uma fala aqui, se outras pessoas estão vendo da mesma forma. Eu não estou conseguindo te ouvir direito e a imagem está distorcendo. Não sei se é um problema na internet, Érica, ou no... Será que a internet é? Talvez seja a tua internet está do celular ou de casa. Agora parou. Tá melhor agora. Mas estava... Tá melhor. Eu estava... A gente estava sem te ouvir direito e a imagem estava distorcida. Vamos ver certo. se agora... Então vamos ver se agora melhora um pouquinho. Eva, isso. Quando você houver uns 5 minutinhos para o término, você me dá um toquezinho, tá bom? Porque eu estou sem o relógio. Eu não sei qual... Pode ir, eu vou ver aqui. A gente começou num tempo que não era o programado, então eu estou sem conseguir calcular direito.
A gente não tem noção, porque era para começar de 8, começamos um pouquinho depois. Mas, com certeza, ainda chegamos bem temos uns atrasados. 20 minutos. Mas ainda temos, em média, uns 20 minutos, viu? Se Mas houver vamos... se houver alguma intervenção das pessoas, alguma pergunta, alguma coisa, você pode até fazer o comentário. Então, minha Tá gente, bom. a gente precisa, como espíritas, lançar esse olhar da imortalidade em nossas vidas e termos a certeza que o processo reencarnatório, todos nós estamos submetidos, ele é um processo que que não é um processo de facilidades. Jesus nos disse, né? No mundo tereis aflições. Não nos prometeu benesses, não nos prometeu facilidades, porque a facilidade nos entorpece. A facilidade nos torna ociosos, indiferentes. Quem no mundo tem muitas facilidades, geralmente são criaturas pouco produtivas e às vezes indiferentes às questões que extrapolem a si mesmo. Então, essas inquietações, essas angústias que todos nós sentimos, e principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo agora, de tantas incertezas, de medos, de insegurança. Isso. Nós temos esses conflitos internos, mas nós precisamos cultivar essa fé robusta. E a esperança no porvir, a esperança no futuro. Porque somos espíritos imortais. Eu acredito que quando nós já espíritas de algum tempo, nós não temos mais dúvidas, não temos o direito de ter mais dúvidas. Nós temos as mensagens espirituais que nos chegam, nós temos a mediunidade que comprova isso, nós temos as nossas faculdades que nos são inerentes, a intuição e tantas coisas que nós vamos trabalhando e conhecendo na doutrina espírita. Então não temos o direito de pôr em dúvida aquilo que os espíritos nos trouxeram de tão grave, consolador. A fé no futuro. Porque o tempo é de Deus. Nós temos a eternidade. Não estou aqui minimizando nada. Sabemos da gravidade, sabemos das dores. Mas precisamos lançar esse olhar. Porque Jesus nos convida às coisas simples. Olhai os lírios no campo. Não tecem, não fiam. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Quantas vezes nós esquecemos de olhar as coisas mais singelas da vida e começamos a colocar tanta importância nas posses, no consumismo, que nos dá tanta ansiedade, que traz tantas injustiças, tantos desequilíbrios sociais, desigualdades. Onde não será o momento, hoje, em vez de nos inquietarmos, passarmos a reflexão profunda, dar um mergulho e perguntarmos o que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós. Que resposta ele aguarda que nós, como sociedade, como humanidade encarnada, nós estamos trabalhando nesse processo interno, aproveitando esses momentos de distanciamento social, de termos que ficar mais tempo em casa. Como estamos aproveitando esse momento? Nos lamentando, reclamando que eu já ouvi gente dizer que está numa prisão domiciliar. Ou nós estamos fazendo as nossas reflexões, aproveitando o tempo para cultivar os bons pensamentos. Olhar as coisas simples, como Jesus nos diz, olhar os pássaros nos céus. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas o Pai os provê. E vós? São muito mais importantes que eles.
somos muito mais importantes do que... Porque somos, hoje, no planeta Terra, no patamar evolutivo, o ser mais aprimorado. Mas o que estamos fazendo nesse planeta? O que precisamos mudar? Vamos aproveitar esse momento e nos colocar como responsáveis pelo processo de mudança. Porque nós sabemos, está lá na codificação também, e Jesus nos falou disso. Aliás, desde os profetas, nos prometem tempos de ventura, de alegria, de felicidade sobre a terra. Tempos em que a terra passará para um mundo muito mais venturoso, muito mais feliz, muito mais justo, muito mais igualitário. Mas a quem cabe essa mudança? Quem vai realizar essa mudança? Se não nós, como habitantes desse planeta. Será que esse processo que nós estamos passando não é a fermentação das ideias necessárias que surjam? Que nossos equívocos sejam aclarados? Que nossas ideias preconceituosas, egoístas, nossas ideias individualistas, orgulhosas, caiam por terra? Porque esse tempo, Jesus nos disse, Jesus nos falou que esses tempos seriam chegados. Esse tempo de aferição de valores, mas não são dos valores externos, mas são dos valores internos. Porque os valores externos são os nossos valores internos. De nós como pessoas individuais e nós como sociedade. Então precisamos fazer que nossa fé fique mais robusta, mais vigorosa e nos colocarmos como filhos de Deus nesse processo e que não estamos esquecidos e seres imortais e pensarmos a matéria. Estamos mergulhados no mundo físico, no mundo que se transforma, no mundo que se aperfeiçoa, no mundo que está em constante processo de aprimoramento. E a matéria perece. E a matéria se desagrega. E a matéria passa. Mas o espírito não passa. Os problemas passam. As circunstâncias passam. Tudo passa. Mas Deus sempre permanece. E nós, se estamos com Ele, permanecemos também. Se nós colocarmos agora nessa situação de criaturas em processo de aprendizagem, talvez nós possamos minimizar os efeitos que nós mesmos provocamos. Porque se nós nos inquietamos, se nós nos revoltamos, se nós ficamos muito ansiosos, se nós passamos para um processo de reclamação e de rebeldia perante Deus, muito provavelmente, pode até passar a pandemia, pode até chegar, a vacina chegar para todo mundo, e todo mundo ficar imunizado contra o vírus. Mas as causas do sofrimento, as causas da insegurança, as causas da incerteza que estão dentro de nós, não mudarão. Não mudarão. E outros problemas surgirão. Porque, como nos diz Kardec, no livro O Céu e o Inferno, o sofrimento é inerente à imperfeição. Enquanto formos espíritos imperfeitos e rebeldes, sem amor, sem caridade, o sofrimento fará parte da nossa vida. Porque sofrimento é processo de reajuste e de pedagogia divina.
para que nós possamos acabar com o sofrimento. Porque nós vemos o quê? Os efeitos. Mas precisamos buscar o quê? As causas. Quais são as causas do nosso sofrimento? O orgulho e o egoísmo. Enquanto não nos curarmos dessa chaga do orgulho e do egoísmo, seremos sempre passíveis às vicissitudes, às doenças. E a morte, não do corpo físico, porque o corpo físico, ele perece sempre, né? Mas a morte da alma, ou seja, a morte daquilo que nos vivifica, que é estarmos em consonância com a lei divina. Então, vamos combater as causas do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Sejamos criaturas melhores. Passemos nesse processo vigiando-nos, não é vigiando os outros, mas vigiando-nos e orando. Vigiando o nosso pensamento para que não nos permitamos ficar em desarmonia. Contribuir ainda mais para que a psicosfera da Terra se torne ainda mais pesada, se torne ainda mais densa, se torne ainda mais difícil, até mesmo que os eflúvios que emanam do alto, que estão sempre vindo para nós, nos cheguem através da nossa intuição e que nós possamos, com o amor, que o amor cobre a multidão dos pecados. Nos curaremos quando aprendermos a amar. Porque o amor é o que verdadeiramente nos reabilita. Mas o amor não é o amor resumido à nossa família, aos entes mais próximos, aos nossos amigos. É o amor a todas as criaturas. É o amor como Jesus nos ensinou. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe são todas as mães. Meus irmãos são todos os habitantes do planeta Terra. Equivocados ou não. Todos nós, quando nós verdadeiramente aprendermos essas lições do amor e praticarmos as lições do amor, não mais nos turbaremos o coração. E as causas das nossas aflições, e não os efeitos, passarão. Porque tudo passa. Tudo passa. Mas Deus permanece. E nós permanecemos com Ele. O tempo é de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é a eternidade. Não é o passado, o presente e o futuro. É a eternidade. Não tem começo nem fim. Porque nós não temos fim. Nós estamos em um processo. A morte é um processo. A morte não é o fim. O sofrimento é um processo. O sofrimento Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que fala do sofrimento. É a forja que nos burila, que nos aperfeiçoa, que nos aformoseia, que nos faz sair da ganga das imperfeições, para que a nossa luz brilhe, que brilhe a nossa luz, que o amor de Jesus recaia sobre todos nós e busquemos o entendimento, a razão, a fé, Sim, iluminada pela razão e pelo amor de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Eu não sei se o tempo chegou, mas também nós tivemos esse atraso, né, Eva? Então, mas eu acho que ainda tem 5 minutinhos. Né? a gente, Mas é importante, né, Mônica?
É importante ver que de todas as dificuldades que passamos e atravessamos, seja agora nesse momento tão triste do planeta, ver o nosso planeta doente, mas que possamos, de todas as dificuldades, perguntar o que é que eu posso aprender com isso? O que é que tudo isso vai contribuir para o meu crescimento? Exatamente. Isso tudo que nos acontece, esses tumultos, essas tempestades, até os sofrimentos, o que é que eles podem me dizer? O que é que eles podem me ensinar? No momento, enxergamos como algo que não vamos tirar nenhum proveito positivo, porque é muita tristeza, é muito sofrimento, é muita tragédia. Mas, no meio de tudo isso, o que podemos aprender? Já que está aí, e não temos como fugir disso, não adianta querer fugir, não adianta querer negar, porque a realidade está aí. Não adianta. Ela não só bate na nossa porta, mas como ela invade a nossa casa. E está aí. E perguntar, o que é que eu posso aprender com tudo isso? Tudo isso que está acontecendo me convida, me dá a oportunidade de refazer o que em mim. Né? Isso mesmo, Eva. Porque às vezes a gente foca muito... esse momento inútil. Exatamente. Às vezes, a gente tem a tendência de focar muito nas atitudes dos outros, né? Nas atitudes dos outros. O outro não está se cuidando, o outro não está usando máscara, o outro não está fazendo isso, o outro não está fazendo aquilo. A gente foca muito. E até eu entendo, porque eu também, isso também é necessário, porque a conduta do outro está nos atingindo, né? A partir do momento que a pessoa se rebela contra as normas de sanitárias, de segurança, ele está atingindo toda a sociedade, né? Então, é um ato de egoísmo muito grande. Mas, o que eu posso fazer pelo outro? A gente precisa... Mas o que me compete? Sim. Não é? Porque a esfera do outro, eu não tenho como intervir. Eu não tenho como intervir na esfera do outro. Se eu gasto minha energia me preocupando com o que eu não tenho condição de fazer, com o que não me compete, com o que está longe de qualquer possibilidade que eu tenha, então a gente só é um processo de automutilação, é um processo de autodestruição. Porque eu não posso fazer nada. Aquela oração da serenidade, né? Mudar aquilo que eu posso mudar. E o que é que eu posso mudar? O que é que me compete? A mim mesmo. O raio da minha competência, o raio daquilo que eu tenho possibilidade de mudar e fazer. Então, isso que a gente... Porque a doutrina espírita, ela nos convida à autotransformação. Porque a partir da autotransformação, que é a minha própria transformação, porque eu não tenho interferência no outro. Eu não tenho como intervir na consciência alheia. Não temos como intervir. Porque as transformações não se impõem. Elas se fazem através da compreensão. E a compreensão, muitas vezes, ela só vem pelo sofrimento. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Porque as coisas que a gente acredita que as coisas podem ser impostas assim, né? Como a lei. E até às vezes consegue-se ser impostas. Mas as transformações verdadeiras são que se operam
dentro do psiquismo do ser humano e não fora. Não é? Então, a gente precisa operar essa transformação em nós e colaborar com quem aquelas pessoas que nos ouvem, que a gente tem alguma ingerência, como um familiar, pessoa próxima, que também a gente não tem sobre todo mundo. Muitas vezes até um filho, a gente não tem como. Chega a certa idade que ele toma o rumo dele e o que a gente falar, ele não ouve, pronto. Mas a gente saber disso e dizer assim, o meu compromisso é comigo mesma, principalmente, né? E a gente pensar nisso, fazer a diferença. E tem tanta coisa a ser feita, gente, mesmo na esfera individual. Na esfera individual, tem tanta coisa a ser feita que a gente não tem. Se a gente começar a pensar, a gente vê, meu Deus, como hoje eu recebi a feira, só um exemplo. Eu recebi a feira aqui em casa, que agora a gente não faz feira, a gente recebe, né, a feira. E recebi a feira e fiquei olhando a quantidade de sacolas. Tudo para voltar para o meio ambiente, né? E produzir cada vez mais lixo, cada vez mais coisas difíceis de se degradar, mais ofensa ao meio ambiente e mais ofensa a quem? Quem está inserido no meio ambiente? Não sou eu? Não é minha família? Não é toda a sociedade? Então, tudo que eu produzo, então a gente assim, aí a gente começa a pensar, né? Que o Evangelho nos diz assim, que o Livro dos Espíritos diz assim, que a gente procurar ter o necessário. Nada além do necessário. E a gente começa a ver o quanto de fora, além do necessário, nós acreditamos que precisamos. Sim. E que achamos que não podemos viver sem ele, sem isso. E nós vamos buscando mais e mais. Não é? A gente está falando um pouquinho assim, e a gente vai ferindo o outro através da competição. Porque você quer produzir, você quer ganhar mais, você quer comprar mais. Então você vai gerando desequilíbrios. Então você vai gerando lixo, você vai gerando uma força destrutiva para o planeta, para as pessoas, para você mesmo, porque a gente está inserido no contexto. Então, na esfera individual, o quanto nós temos que fazer? Eu coloquei assim o lixo, as sacolas de lixo como exemplo, mas são inúmeras coisas que estão na nossa esfera e a gente nem se dá conta. A gente nem se dá conta, não é? Uhum. Isso. Então, gente, a gente precisa e vamos ter esperança, vamos ter fé, vamos ter alegria, porque o Evangelho é boa nova, o Evangelho é alegria. Falar em alegria em tempos desses parece até uma ironia, mas não é ironia, gente, não é ironia. Vamos conservar o bom ânimo. Porque se há algo que a gente precisa, eu digo isso muito ao meu marido, aqui em casa, porque se há algo que nos faz bem e que nos imuniza, é o bom ânimo. Com certeza. Não é? Nesse momento, a gente cultivar nas pequenas coisas. O bom astral, que não é exatamente. fácil é muito o nosso sistema imunológico está muito ligado a isso. Aumenta a nossa imunidade, né? Quando nós exatamente, aumenta a nossa imunidade. Mas eu não estou saindo de casa, eu vou fazer o quê? E a borboletinha que está voando no seu jardim? Na janela, chega na janela, o passarinho que vem na janela da casa, bota uma bananinha lá e vê que você está se alimentando. Isso já nos traz o quê? Uma alegria. Você preenche suas horas, enche as horas de trabalho. Mas busca o que fazer em prol do outro. Sai de si mesmo e vai em busca do outro. Tem N coisas que a gente pode fazer pela nossa alegria. Servir, ajudar. Tem N programas aí de ajuda por telefone de pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão com pensamentos
de autodestrutivos, pessoas que estão desesperadas, que perderam entes queridos. Tem muitos programas desses que precisam de voluntários para que levem um alento a alguém. A natureza que está aí, ó, a ser contemplada. O céu ultimamente tem estado lindo. Então, vamos construindo esses bons pensamentos. Vamos nos imunizando contra a revolta, contra. Eu não estou aqui que a gente vai cruzar os braços, não, gente. Nós temos um papel social a cumprir. Mas sem se revoltar, sem se intoxicar com maus sentimentos, com a raiva, com a indignação. Porque isso adoece. Então, vamos nos cuidar. Se a gente se turba o coração, a gente está se intoxicando. Intoxicando o nosso corpo físico, que a gente quer tanto preservar nesse momento, né? E a nossa alma e o nosso psiquismo. Porque a gente precisa não só da saúde física, manter a saúde física, mas, sobretudo, manter a saúde mental. É verdade. Buscar ainda maneiras. É a nossa única vacina. Não é? Ainda é a nossa única vacina. Manter nossa saúde mental. Buscando nas coisas simples, singelas, o que nos dá alegria. Mas eu não posso ficar alegre durante tudo isso. Como foi que Jesus enfrentou a crucificação? Com absoluta serenidade. Ele não pediu aos discípulos para ficar tristes e acabrunhados. Ele disse que trouxe a boa nova, a alegria. A vida, porque a gente... Vamos sair dessa caixa de visão, de achar que a vida é só a vida física. Nós não morremos, gente. O Espiritismo nos comprova isso. Ninguém morre. Ninguém morre. E quem adoece é o corpo. Quem perece é o corpo. Vamos valorizar nosso corpo. Não estou dizendo que a gente vai ter muito cuidado com ele. Mas o cuidado maior é com o espírito. Buscai primeiro as coisas de Deus. O resto vos será dado por acréscimo. Então, vamos comemorar a vida física, mas, sobretudo, a vida espiritual, a vida imortal que todos nós possuímos. Então, paz e bem. E aí, se você quiser dizer mais alguma coisa. Isso. Só para fechar, seria importante, quando as pessoas pensam nesse ano todo que passou, 2020, diz, foi um ano inútil, foi um ano perdido. Não. Não, de jeito 2020 nenhum. Não foi um ano inútil e um ano perdido. Pode ter sido um ano que não serviu para atividades... Peraí que está chegando. Porque foram pessoas ligando aqui. Quando se diz que o ano 2020 foi um ano inútil, um ano perdido e inútil para determinadas atividades, mas foi, apesar de tudo, um ano extremamente rico e que podemos tirar dele grandes lições. A mesma coisa será em 2021. Será um ano não muito diferente de 2020. E que a gente não pense que vai ser agora. São 2 anos perdidos. Não. São 2 anos ímpar na história, na nossa história, que nos convida a repensar inúmeros valores, que nos convida a pensar na essência da vida, de que não estamos sós, da importância do companheirismo, da solidariedade, e que isso haja, não é preciso estar corpo a corpo. À distância, podemos fazer muita diferença. Então, seria bom que todos pensassem. Se eu olhar agora para trás e tentar me ver em março de 2020 e agora março de 2021,
Estou igual? Exatamente. Estou estagnada? Será que algo mudou? Será que algo se processou em mim? O que aconteceu no meu universo, no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas ações, nas minhas atitudes, nesse um ano? Será que ele foi perdido? Então, se ele foi, ainda está em tempo de reformular. Porque foi um ano que nos trouxe oportunidade de desabrochar, deixar fluir muitas coisas que ainda não tinham tido oportunidade de vir à tona. Nos testou, nos provou, nos provocou, né? Nas nossas porções mais íntimas, mais profundas, mais inconscientes. Esse ano de 2020 fez aflorar inúmeros sentimentos que pessoas nem imaginavam que poderia nutrir. Então, ele foi, com certeza, um ano de revelação. Não só de revelação do mundo externo, mas do mundo interno. Né? Que saibamos aproveitar tudo isso, da forma mais criativa, produtiva e solidária. Porque aí essa pandemia não só vai registrar uma desgraça, um terror, um cenário triste, 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 triste. Mas que, meio à pandemia, eu pude florescer. Meio à pandemia, eu pude dar frutos. Meio à pandemia, eu pude servir, evoluir e amadurecer. Então, que possamos ter sabedoria para tirar, como eu digo muitas vezes, do lixo se tira muitas vezes obra de arte. Então, se porventura alguém considera esse um ano um lixo, que possa aproveitar dele e tirar obras de arte. É verdade, é verdade. Jesus tem uma frase que diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, não é? Então, os nossos tesouros, as coisas que nós damos importância, porque às vezes o meu tesouro não vale nada para outro. E às vezes o tesouro do outro não vale nada para mim. Não é? Cada um de nós temos os nossos tesouros, porque temos aquilo que nos são mais caros, que é onde a gente coloca as nossas maiores preocupações, os nossos amores, os nossos apegos. E eu pergunto, os nossos tesouros, antes pandemia, continuam sendo os mesmos tesouros atuais? Sim. Isso. Não é? Nosso coração está no mesmo, no mesmo tesouro, nosso coração está nos mesmos interesses, na mesma vibração e na mesma forma, no mesmo local, assim, vamos colocar em local, assim, na mesma faixa que estava antes da pandemia, porque se realmente seu coração estiver na mesma sintonia que estava antes, o ano foi improdutivo. A pandemia foi improdutiva. Mas se seu tesouro, seu coração, está em outra vibração, em outro patamar, que seja verdadeiramente as coisas que importam, os verdadeiros tesouros, que são os tesouros espirituais, morais, da preocupação com o próximo, esse ano foi muito rico para você. É verdade. Okay. Não importa o que aconteceu, não importa as perdas, mas seu tesouro foi engrandecido. É verdade. Vamos ver o que vai sair de tudo isso de dentro do nosso coração, não é? Vamos ver qual foi o nosso plantio e qual será a nossa colheita. Isso. Mônica, te agradecemos imensamente por estar aqui conosco. Pedimos desculpas ao pessoal que estava nos assistindo por ter ocorrido alguns imprevistos, alguns desencontros, mas é isso. Nunca é como uma palestra presencial. Sempre, sempre vai ter algum contratempo através... É muito maravilhoso as redes sociais,
a tecnologia, ao Instagram, é tudo muito, muito bom. Mas tem hora que dá uns probleminhas, né? Então, Verdade. mas conseguimos trazer o recado, né? Você conseguiu passar o recado. Então, te agradecemos imensamente, Eu Mônica. quem Você agradeço gostaria imensamente, de fazer Eve, um que Jesus nos fechamento? ilumine e que, apesar de tudo, apesar de todas as aflições, mantenhamos-nos firmes na fé, na esperança no futuro e no bom A ano. certeza que dias melhores virão. Exatamente. Dias melhores virão. Não sei quando, mas virão, né? Virão. Ok. Então, uma boa noite para você, um bom final de Boa semana, muita noite. Beijo paz, muita grande, viu? Muitas saúde, saudades para e a todos todos que nós. estiveram conosco aqui, refletindo nessa sexta-feira à noite, tá? Um grande abraço. Um grande Tudo de abraço. bom. Beijo.